Marcos capítulo 8, versículo 1. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles não tinham nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os pães, deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos seus discípulos, e eles o distribuíram entre o povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou os discípulos distribuírem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais de 4.000. Jesus mandou o povo embora. E logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele. Por isso, pediram que ele fizesse um milagre para mostrar o poder que vinha de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns para os outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Ele cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos nos olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Depois Jesus e os seus discípulos foram para o povoado que fica perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros dizem que é profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos que contassem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e,
3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para o discípulo e repreendeu Pedro, dizendo: Sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá vida eterna. E o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar por ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier da glória de seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa.